Oi, tudo bem? Eu estou fazendo esse vídeo aqui para contar como foi o meu pós-transplante. Muitas pessoas, eu lancei um vídeo depois do transplante que eu fiz de medula óssea. Eu tinha, para quem não está vendo esse vídeo a primeira vez, eu fiz um transplante de medula óssea, porque tinha anemia falciforme e o meu irmão era compatível comigo, e então eu tive a oportunidade de fazer esse transplante de medula óssea. Eu acabei não fazendo mais vídeo nenhum, eu vi que bastante gente viu o primeiro vídeo, fiquei feliz com o feedback, bastante gente mesmo mandando, contando os casos, né, muita gente que queria fazer, algumas fizeram, outras queriam, né, ter mais informações sobre, então eu acho que esse vídeo foi uma porta de entrada. E já há algum tempo que eu vou prometendo fazer o segundo vídeo e nunca fiz, então agora, graças a Deus, eu consegui parar para fazer esse vídeo. Agora que também já tem mais tempo, já tem mais experiência, já tem mais acontecimentos na minha vida, fica mais fácil de falar um pouco. Tá? Então, assim, eu separei esse vídeo por alguns temas, eu vou colocar esses temas e então eu vou respondendo um por um, né? Tá bom? Então a primeira pergunta que eu mesmo fiz para mim aqui, para colocar para vocês, é quanto tempo de transplante? 5 anos, tá bom? Eu estou fazendo esse vídeo com 5 anos do transplante, então eu fiz em fevereiro de 2016 e agora eu estou fazendo esse vídeo em abril, 5 de abril de 2021. A primeira coisa que eu coloquei aqui é a hemoglobina, né? Para quem tem anemia falciforme sabe que é o que a gente sofre, né? Tem hemoglobina baixa, e quando a gente tem crise, a hemoglobina desce mais ainda, às vezes transfusões de sangue são necessárias, etc. Então a minha hemoglobina antes do transplante ela ficava entre 7 e 8. Quando eu tomava Idreia, eu conseguia manter ela perto de 10, 9, 10, não mais que isso, nunca tive mais que 10 de hemoglobina com Idreia. Embora a Idreia não tenha me feito tão bem, que eu ainda tinha bastante crise, mesmo com a Idreia. Hoje, a minha hemoglobina nos exames que eu faço, ela está entre 15 e 16. Ela fica oscilando entre 15, alguma coisa, 16,1. É uma hemoglobina normal, né, de uma pessoa que não tem anemia falciforme. Então, a hemoglobina está 100%, digamos assim, hoje. De quanto tempo eu tomei o imunossupressor? Para quem não sabe, sempre que a gente faz um transplante, ou 99% dos casos, imagino, de transplante, o organismo tem que tomar um medicamento que evita o seu corpo de rejeitar o novo órgão, né? Então, nesse caso, a medula óssea é um novo órgão, né? Que é um transplante, veio do meu irmão, no caso. Mas no meu caso, eu até explico isso no primeiro vídeo, não foi um transplante 100% de medula. Eles chamam de enxerto aqui, né? No caso, aqui em Portugal. No caso, eles deixaram por volta de 10% da minha medula, 10 a 15%. Imagino que seja por volta disso. E os outros 80% é do meu irmão. Então, eu tomei o imunossupressor para evitar essa rejeição da medula do meu irmão por 2 anos. E o imunossupressor que eu tomei chama sirolimus. Ele é um imunossupressor para facilitar a instalação do funcionamento do enxerto e fazer a profilaxia da doença do enxerto contra o hospedeiro, né? Que é isso que eu expliquei, que é a questão dele não deixar o meu corpo rejeitar essa medula nova. Então, depois de 2 anos, o meu médico ele tirou, ele viu que já estava tudo bem, que eu não tinha tido nenhum tipo de problema diverso, então ele tirou e eu continuei muito bem, normalmente. Então, a princípio de medicamento que eu tomava era só isso, eu só tomava esse imunossupressor, só um comprimido por dia, se eu não me engano, bem, já não lembro, que já tem algum tempinho. Se eu tive alguma recaída após o transplante, né? Isso pelo menos para pessoas que fazem outros tipos de transplantes, tanto de medula quanto outra coisa. E eu via muitos lá no hospital quando eu ia, eram pessoas que tinham problema com o sangue, né, no geral. Então, a hemoglobina caída, do plasma, né, dos glóbulos brancos, o nível de glóbulos brancos alterar muito. E, para minha surpresa, para uma feliz surpresa, eu não tive praticamente nada de problema. Não tive recaída nenhuma, nem febre eu tive
Desde o dia que eu saí do hospital até hoje, eu nunca tive uma febre relacionada ao transplante. A hemoglobina também não caiu, não voltou aos níveis falcêmicos ou de anemia em si, nada. E nem a questão das células de foice, né, ser maioria no meu sangue, não tive problema nenhum. Se eu ainda tinha alguns sintomas de anemia falciforme, como ficaram? Então, depois do transplante, praticamente nada. Então, antes do transplante, né, eu tinha bastante cansaço, né? Todo mundo que tem anemia falciforme hoje em dia sabe como é. Dores relativo às dores da crise, aquelas dores muito fortes que a gente sente na coluna, nos membros, né? Braço, cotovelo, perna, tronco, peito. Não tive mais nada, nunca mais senti dor nenhuma, zero de dor. A icterícia também foi embora, que na minha icterícia ela era praticamente 100% do tempo. Eu sempre tive icterícia desde quando eu tinha 10, 12 anos até o transplante. E eu também tinha bastante dor nos quadris, né, com a questão da falha que a gente tem na cabeça do fêmur, que é uma coisa bem normal para quem tem anemia falciforme. Então, isso até como eu tinha mais sangue circulando, né, nessas regiões do quadril, as dores diminuíram também, a dor que eu tinha. Eu já tinha feito um tratamento na perna direita em 2013, então isso já tinha ajudado um pouco já. Mas na esquerda, que eu também tinha necrose, eu ainda não tinha feito tratamento nenhum. Então, durante 2 anos atrás, tinha diminuído as dores, eu ainda tinha alguma, mas bem mais leve, digamos assim. Peso, como ficou o meu peso? O meu peso antes do transplante, ele devia estar por volta dos 62, entre 62 e 64. Eu imagino que estaria por volta disso. Para vocês terem uma ideia, eu tenho 1,77 e antes de tomar a ideia, quando eu era mais novo, eu era mais magro, pesava 58, 59, 60, ficava oscilando nisso, né? Dependia das crises. Às vezes eu chegava a 65, tinha uma crise e perdia 3, 4, 5 quilos, que a gente fica no hospital por mais de uma semana, uma, duas, a gente perde muita massa muscular. E hoje o meu peso ele oscilou bastante, tá? Eu vou explicar isso mais um pouquinho mais pra frente. Mas eu estou pesando agora entre 72 e 74. Idade, quando eu fiz o transplante eu tinha 33 anos, né? Embora a recomendação seja que o transplante seja feito quando a gente é mais novo. No meu caso não foi possível, né? Graças a Deus eu consegui fazer ele depois de adulto. Então eu fiz com 33 na época e hoje eu estou com 38. Contagem de esperma dos homens, né? Para quem quer ter filho, esse tipo de coisa. O que acontece é que durante o transplante a gente faz a radioterapia corporal, né? Para destruir a medula. Então, durante o procedimento, eu utilizei um protetor nos testículos de chumbo para tentar diminuir, né, o mal que a radioterapia faz, né, para não destruir as gametas. É uma coisa que pode ser permanente, tá? Então, antes do transplante, eu fui num laboratório, fiz salva de espermatozoide, caso eu quisesse ter filho. Então, depois do transplante, eu fiz um exame de espermograma, 1 ou 2 exames, e a contagem estava zerada, tá bom? A contagem ficou zerada acho que eu fiz nos 2 primeiros anos depois do transplante e estava zerado, não tinha nada. Então eu imaginei, o médico falou que isso podia ser definitivo ou podia ser temporário. E depois de 3 anos e meio começou a voltar ao normal, tá? Então não foi, né, no caso, o meu caso foi o caso que recuperou. Ele falou, isso pode não recuperar, mas no meu caso recuperou. E hoje eu tenho uma filha de 9 meses de idade. Eu tenho uma menininha de 9 meses. Problemas de saúde após o transplante. Agora eu vou falar de coisas que podem ter sido efeito do transplante, que no meu caso foi, né, que eu ia falar, a questão do peso que oscilou bastante, tem a ver um pouco com isso. Então, mas eu vou falar assim, nesses últimos 5 anos, o que eu tive de problema de saúde, né? De tratamentos que eu fiz, etc. Então, uma das coisas que eu fiz aqui, que eu já vou tirar já, é a questão
da cabeça do fêmur que eu tinha necrose na perna esquerda. Como começou a incomodar mais, começou a doer com mais frequência, eu decidi colocar uma prótese. Então eu coloquei uma prótese na cabeça do fêmur esquerdo. Então hoje foi tranquilo, foi um procedimento bem simples. Tiveram um cuidado um pouco maior porque eu tinha feito transplante, né? Então fizeram mais alguns procedimentos sobre sangue. Acho que o sangue tinha que ser irradiado caso eu precisasse de sangue durante a troca, né, da cabeça do fêmur. E a princípio foi isso, tá? Então foi bem rápido mesmo, pelo que eu sei foi um procedimento meio novo que eles estão usando agora, tá bem menos invasivo e a recuperação é bem rápida. Então em setembro eu já estava de volta ao trabalho, foi uma coisa muito, muito rápida mesmo. Agora dois problemas que eu tive que eu acho que são relacionados ao transplante, né, que é que provavelmente tem relação, é que eu tive, por exemplo, algumas manchas na perna. Era parecia com algumas úlceras, assim, sabe, na perna, mas não era aquela úlcera da falciforme que a gente conhece. Eram manchas mesmo e começava a coçar, né? E aí eu fiz a biópsia com o dermatologista lá do hospital que eu faço acompanhamento, e eles viram que era um tipo de fungo. Então foi uma coisa que eu tive, mas me passaram uma pomada correta e a pomada resolveu 98% dos problemas. Então hoje eu tenho só uns sinais, eu não sinto mais nada. Basicamente é isso, tá? E outra coisa que essa foi um pouquinho mais chata, que eu acho que provavelmente também pode ter sido desencadeado pelo transplante, que foi o hipertiroidismo. Eu tive, depois de 2 anos de transplante, mais ou menos, eu comecei a ter sintomas do hipertiroidismo, que foi começar a perder peso. Então, como eu disse, né, eu estava por volta de 70 quilos, uns 2 anos depois do transplante, e eu comecei a perder peso. Mesmo indo ao ginásio, tentando fazer acompanhamento com nutricionista, eu comecei a perder peso. E eu cheguei a pesar quase 59, 60. Então eu cheguei a confundir os sintomas da minha perda de peso com depressão. Eu achei que eu estava com depressão, que eu estava passando por algumas coisas no trabalho, e eu achei que podia ser relacionado a isso. Embora eu estivesse comendo normal, eu achei que podia ser relacionado a isso, tá? E aí, então, durante o meu tratamento médico eu não tinha feito os exames de hormônio, né? Eles faziam mais era a questão do sangue e tal. Então eu não estava sabendo o que era, até que um dia eu pedi o exame, o médico passou e confirmou que realmente estava alterado. Então eu comecei a fazer o tratamento, né, com a endocrinologia lá do hospital. E comecei a tratar, né? Começaram a passar remédios, também tomei algumas injeções de testosterona, porque o meu nível de testosterona também estava alterado. Então eu comecei a fazer esses 2 tratamentos, né? Tanto a testosterona quanto a parte do hipertiroidismo. Para o hipertiroidismo eu tomo metibazol, tá? Então é um tratamento que é ainda contínuo, não parei. Então já estou mais de 2 anos fazendo esse tratamento aí, né? E consegui recuperar o peso, né, que eu tinha. Então agora consegui voltar a subir novamente o peso para acima de 70 e agora está estabilizado, já tem um bom tempo que está estabilizado. Eu tomo 1 a 2 comprimidos, dependendo de como está, por dia só. Então, isso a endocrinológica, a médica que estava com o meu caso, ela disse que isso pode ser relacionado ao transplante em si. Podia ser um dos problemas, né, colaterais que poderiam dar. E no meu caso aconteceu, mas assim, dos problemas o menor, né, é o que eu falo, é um problema mais fácil de controlar, embora às vezes tenha aquela questão de perda de humor, o humor altera muito rápido. Algumas coisas, eu ficava bem mais cansado, bem esgotado, assim, hoje eu fico bem menos.
com hipertiroidismo. Quem tem sabe, quem, né, tem o hipo ou hiper sabe como isso muda um pouco, muda da gente. Mas é uma coisa controlada e eu faço acompanhamento de tempos em tempos e tá tudo bem, por enquanto, tá bom? Eu não sei quanto tempo mais eu vou ter que fazer, isso ainda vai ser definido, né? Se isso volta ou não, eu não sei, eu não tenho essa resposta, nem a médica tem. Ainda não sei responder isso. Mas está tudo bem. A princípio, digamos que do transplante, provavelmente só isso por enquanto. Em que sentido que a vida melhorou depois do transplante? Eu coloquei mais esse ponto aqui para não esquecer. É aquilo, né? Tipo de realmente depois do transplante nunca mais eu tive as dores, que é o que mais quem tem anemia falciforme sabe que é o pior. E nunca mais eu tive essas dores, então isso melhorou muito a qualidade de vida que eu tenho. Eu demoro mais para cansar, né? Eu até falo que eu moro aqui perto, na minha casa tem um morro aqui, né? Onde que eu moro. E eu já subo o morro sem cansar, que era uma coisa impensável de acontecer. Então isso melhorou bastante. Ficar esgotado também, eu já consigo fazer caminhadas bem mais longas do que eu fazia antigamente, né? Eu ainda não corro porque eu tenho a prótese e tal, e a minha perna direita, eu ainda, embora eu tenha feito o tratamento em 2013, não é uma prótese. Então, eu tento não correr muito, mas eu faço bastante caminhada por aqui. Então, eu tenho feito caminhadas mais longas e não sinto nada, o corpo está tudo bem. Isso é uma coisa que melhorou bastante. Hoje eu posso entrar na água fria, né? Quando a gente tem falciforme é uma coisa difícil de ser feita. E como eu moro aqui em Portugal, a gente tem bastante praia aqui, as águas são muito frias aqui. Eu já não tenho problema em relação a isso, eu posso entrar, não há problema. E também a baixas temperaturas, já consigo viajar para lugares com temperatura abaixo de zero, não sinto absolutamente nada relacionado a dor ou cansaço, etc. E se eu recomendo fazer o transplante, se é seguro, então, eu falo que cada caso é um caso, né? Cada lugar tem seu jeito de implementar esse transplante. O meu foi um pouco diferente do que é feito no Brasil. Eu não sei se no Brasil hoje estão fazendo da mesma forma, né, que eu fiz aqui. Mas para o meu caso foi 100% seguro. Nunca tive nenhum momento desses 5 anos chance de perder a vida por qualquer coisa que fosse. Mas é aquilo que eu falei, cada caso é um caso, cada organismo reage de um jeito, né? Então, para mim foi muito seguro, foi muito tranquilo. Então, o que eu digo é, se tem compatibilidade com alguém da família, que é o mais difícil, né? Que é ter compatibilidade. E se o seu hematologista vê que você pode, né, que você tem indicação para fazer o transplante e o hospital, né, que você conseguiu aprovou, eu falo para ir sem medo. É lógico que sempre tem um risco, né, sempre, né, nessa vida tudo é risco, né, tudo é risco. E eu falaria para fazer, tá? Então, essa é a minha opinião pessoal, né? Passei por isso 5 anos atrás e hoje eu só tenho a agradecer de ter feito isso. Uma última coisa que eu lembrei aqui é mesmo, só para comentar, né, que como as coisas mudam, uma coisa que eu lembrei que agora é que eu parei também de ter dor de garganta, que é uma coisa era bem normal. Não podia beber uma água um pouquinho mais fria do que o normal, que minha garganta já começava a ficar doída, né? Doía muito, a garganta inflamava muito facilmente. E desde então nunca mais minha garganta inflamou. Já tem 5 anos que eu não tenho garganta inflamada. Vamos falar sobre o Covid também, né? Eu fui testado positivo agora em novembro do ano passado. E, eu sei que isso não está relacionado está mais relacionado com o sistema imunológico, mas eu só tive sintomas leves, tá? Então foi bem fraca para mim, graças a Deus. Provavelmente também porque o meu sistema imunitário já está melhor, né, imunológico. Então eu tive mesmo diarreia, eu tive um pouquinho de dor de cabeça, eu tive um pouquinho, não tive febre e um pouco de tosse seca, mas não perdi o gosto nem cheiro, tudo continuou normal.
E foi por volta de uma semana os sintomas e depois foram embora e graças a Deus eu tô bem desde então, tá bom? Então assim, eu acho que é isso que eu queria passar para vocês, as informações. Caso tenha mais alguma dúvida, pode perguntar nos comentários, eu vou deixar ligado, quem quiser perguntar pode perguntar. Mas basicamente é isso. E o agradecimento é aquilo, mais uma vez eu deixo agradecimentos para o IPO de Lisboa, né, que é o Instituto Português de Oncologia aqui. A princípio eles não são, eles são referência na parte de câncer, né, aqui de Portugal, é o maior hospital dessa área, mas o professor resolveu pegar esse meu caso, o professor Manuel, e eu fiz o meu tratamento lá com eles, tá bom? Então, agradecimento especial ao professor Manuel Cassis e toda a equipe lá, claro, né, secretárias e enfermeiras, porque até uma coisa de brasileiro, né? Como eu sou brasileiro, moro aqui em Portugal e eu sempre fui muito, mas muito bem tratado no hospital, né, em relação a caso alguém tenha esse tipo de dúvida, eles sempre me trataram como se eu fosse um português, né? Nunca teve distinção de nada, sempre fui muito bem tratado aqui por todo mundo, como disse, desde da faxineira, as secretárias, as enfermeiras e os médicos, claro, principalmente eles. Tá bom? Então é isso. Espero que esse vídeo possa ajudar mais um pouco aí quem está com as dúvidas sobre o transplante para anemia falciforme. Tá bom? Abraço.